Depois de muitos anos tentando e falhando miseravelmente, finalmente o cinema está conseguindo fazer os videogames funcionarem na telona. Mas sabia que não é só de jogos eletrônicos que vivem as adaptações? Cartas, jogos de tabuleiro e não eletrônicos em geral também conseguem inspirar narrativas para longas metragens. Hoje eu vou te contar 5 jogos analógicos que viraram filmes. A lista não é das mais longas, é verdade, mas traz variedade entre títulos bons, medianos e ruins. Batalha Naval, um jogo onde os oponentes têm que calcular onde os navios inimigos estão situados em uma tabela, posicionando seus mísseis em colunas e linhas. Tá, descrevendo assim não parece tão divertido. Mas o jogo de estratégia entretém as gerações, seja em simples versões de papel ou nos clássicos tabuleiros de plástico. Inspirando Battleship, A Batalha dos Mares, de 2012. O longa, que tem Rihanna, Alexander Skarsgård e Liam Neeson no elenco, une os estadunidenses e japoneses em Pearl Harbor para lutar contra alienígenas em uma batalha no oceano, é claro. E em uma sequência de cerca de 10 minutos, os oficiais cantam as posições dos inimigos como em um tabuleiro de batalha naval. Mas esses são os únicos momentos em que o filme quase vale a pena e realmente faz menção direta ao jogo. De resto, é um emaranhado de clichês e furos de roteiro. No Brasil, o filme não ganhou o nome do jogo, pois na época os direitos de produção do brinquedo no país pertenciam à Estrela. E lá fora, o filme era da Hasbro. Detetive. Adivinhar quem matou, onde e com que arma. Esse é o objetivo do jogo que une tabuleiro, cartas e anotações. Outro clássico bem conhecido em vários países que inspirou um longa lançado em 1985, repleto de nomes conhecidos no elenco. Em Os Sete Suspeitos, no original o nome é Clue, assim como o nome do jogo em inglês, 6 indivíduos são convidados para jantar em uma mansão em uma noite de tempestade. Quando o anfitrião, o Sr. Pessoa, aparece morto, todos se tornam suspeitos e identificados por pseudônimos escolhidos pelo mordomo, usando assim os nomes dos personagens do jogo de tabuleiro. Sr. Green, Coronel Mostarda, Sra. Peacock, Professor Plum, Srta. Scarlet e Sra. White. Eles se unem para buscar pistas, mas a coisa se complica conforme mais vítimas aparecem. No jogo era só uma vítima. Cubo mágico. O cubo de Rubik é um quebra-cabeça tridimensional inventado pelo professor de arquitetura húngaro Erno Rubik em 1974. Geralmente de plástico, com faces de 6 cores diferentes que precisam ser combinadas conforme giramos as laterais. É um dos puzzles mais populares do planeta, ganhando diferentes modelos e até inspirando recordes e competições ao redor do mundo. Tá aí um jogo difícil de transpor para as telas, já que se trata de um desafio sem narrativa alguma. Mas alguém descobriu um jeito. No filme canadense Cubo, de 1997, 7 pessoas acordam em uma instalação formada por vários ambientes cúbicos conectados e móveis. Eles estão dentro de um cubo. Sem memórias de como chegaram ali, sem conhecer os demais participantes, essas pessoas precisam trabalhar juntas para sair. É claro que logo elas descobrem que várias das salas têm armadilhas mortais só para complicar um pouco mais. É um dos filmes mais tensos e críticos dessa lista. Transforma o brinquedo de plástico em uma prisão mortal, criando uma versão em pequena escala da nossa sociedade, com seus problemas amplificados pela urgência da situação. O Ouija. Aquele joguinho inapropriado em que a molecada usa um tabuleiro para supostamente falar com os mortos. Como o terror é barato e tem lucro fácil, é o item da lista que mais inspirou adaptações. Só no IMDb existem cerca de 30 produções com a palavra Ouija no título. Mas vamos ficar com a mais famosa, a versão de 2014, que até virou franquia com um prequel da história lançado em 2016. O Ouija, o jogo dos espíritos, conta a história de Lane, que após anos encarando o velho tabuleiro Ouija como um mero jogo, resolve usá-lo para tentar fazer contato com a irmã falecida misteriosamente, ao lado dos amigos, todos obviamente adolescentes, porque nenhum adulto ia aceitar uma ideia idiota dessa. É claro que tudo dá errado nesse terror de shopping center, repleto de clichês e sustos fáceis para amedrontar a molecada. Já a sequência, que na verdade é o prequel, o Ouija, A Origem do Mal, se passa antes do filme original e acompanha mãe e filha que vivem de golpes relacionados a falar com espíritos. Eventualmente, a dupla incorpora a tábua Ouija ao número e aí tudo começa a dar errado. Dungeons and Dragons, ou simplesmente D&D.
É o RPG, o Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis mais famoso do mundo. Situado no mundo de alta fantasia e com liberdade dos jogadores criarem os próprios personagens e histórias, é um prato cheio para adaptações. Ganhou algumas muito ruins no início dos anos 2000, além de inspirar a clássica série animada Caverna do Dragão. Mas vamos ficar com a mais recente versão para o cinema, que é bem sucedida em qualidade, mas infelizmente não foi bem nas bilheterias. Em Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, após passar anos preso, o ladrão de bom coração Edgin escapa determinado a reencontrar a filha e reaver uma relíquia perdida. Tarefa que exige que ele derrote um poderoso Lorde e sua parceira Bruxa das Trevas. O que ele vai tentar na companhia de sua amiga durona Holga, do mago sem talento Simon e da metamorfa Doric. Uma aventura divertida e bem produzida que não reinventa a roda, mas entretém de forma eficiente o suficiente para se transformar em uma franquia de sucesso. Só que não. Infelizmente foi muito mal nas bilheterias, apesar de ter o elenco de peso. Eu culpo a data de estreia. Saiu junto com o filme do Mario. E eu termino essa lista com menções honrosas para Jumanji, longa de aventura de 1995 estrelado por Robin Williams, e Zathura, uma aventura espacial de 2005 com Josh Hutcherson e Kristen Stewart. Duas aventuras que na verdade são inspiradas por livros de Chris Van Naelburg, mas que são excelentes ao explorar jogos de tabuleiro como ponto central da trama. Sendo Zathura uma aventura de ficção científica espacial e Jumanji uma aventura na selva africana. Jumanji ainda ganhou 2 filmes recentes que transformam jogos de tabuleiro em videogame. Mas aí é tema para outra lista, né? Pena que Jumanji e Zathura não existem, porque eu super toparia jogar. Você deve ter reparado que eu deixei de lado documentários, biografias ou produções que trazem jogos na trama principal, mas não usam a experiência de jogo como base de suas narrativas, como Gambito da Rainha e Tetris. Quem sabe esses filmes inspirem outras listas no futuro. Por hora, conta aí quais desses você assistiu ou jogou. Segue, curte e compartilha e eu te vejo no próximo vídeo aleatório, sem aviso prévio.